Fala pessoal, realizando a gravação, da nossa segunda aula da nossa segunda mini aula sobre o Enseja. Na primeira vocês viram, sobre o que é o Enseja, a estrutura dessa prova, como participar, tudinho, e a resposta, para dúvidas gerais ou perguntas, que são bastante comuns sobre o Enseja. E nessa mini aula vai ser basicamente sobre como se preparar para a realização dessa prova, para a participação e aplicação e realização dessa prova, que é o Enseja. Algo importante de ser dito, pessoal, é que não é um bicho de sete cabeças, mas também não é uma prova qualquer. É uma prova que tem um peso e tem uma importância muito grande para os diversos públicos que tenham interesse e necessidade em fazê-la, e especialmente para as famílias educadoras também, principalmente para as famílias educadoras, que têm interesse e têm a real necessidade, de fazer esse tipo de prova também para obter a certificação de ensino fundamental concluído e de ensino médio também. Então, nessa aula eu vou mostrar a vocês diversas formas que vocês podem se preparar devidamente para fazer essa prova e não somente obter a nota de 50% de aprovação, mas obter o máximo possível que vocês puderem obter na realização dessa prova. Então, vamos lá, para dicas que eu considero essenciais nesse processo de preparação. Primeira dica, e essa dica é muito importante, vocês seguirem um cronograma, um plano de estudos. Se vocês forem se preparar para fazer a prova de nível fundamental, vocês têm que seguir um cronograma direcionado para essa prova de nível fundamental. Mas se vocês forem seguir com o objetivo de fazer a prova de nível médio, tem que fazer um cronograma, um plano de estudo com esse objetivo de atender a essa necessidade de focar nessa prova. E claro, que se vocês forem fazer uma prova só, mas com o objetivo de obter a certificação dos dois níveis, se preparar de uma maneira geral, de uma maneira mais focada também nesse objetivo. Então, tem três objetivos, por assim dizer, Mas, de maneira geral, para vocês se prepararem para qualquer prova, seja do Enseja, do Enem, de concurso público e por aí vai, essas provas de grande importância nas nossas vidas, e na vida de milhões de brasileiros, nós temos que nos preparar e sermos disciplinados para seguirmos um cronograma, um plano de estudos, E isso não somente para a realização de uma prova, mas para qualquer coisa que envolva estudos na nossa vida. Temos que criar o hábito, temos que nos organizar. Então, se utilizar de um cronograma, de um plano de estudos, vai ajudar bastante vocês nesse sentido. Claro que vocês podem encontrar diversos aí na internet disponíveis, ou mesmo vocês podem criar o próprio cronograma de vocês a partir do que é visto em provas anteriores, a partir do que, por exemplo, vocês dão um Google aí, encontra assuntos que mais caem no Enseja, assuntos comuns da prova do Enseja. Se utiliza do livro do estudante também, que o próprio INEP produz e disponibiliza para quem quiser ter acesso aí sobre os assuntos que caem ou podem cair na prova do Enseja, nos novos anos, e também vocês podem ter acesso às provas anteriores e ver o que já caiu. Vai ajudar bastante vocês a definir um cronograma, um plano do que vai ser estudado, quando vai ser estudado, o horário e por aí vai. Então, isso é muito importante para a preparação de vocês. Outro ponto importante também e precioso é fazer simulados. Graças a Deus existem diversos simulados pagos aí, mas também diversos simulados gratuitos que vocês podem dar um Google, pesquisar aí no Google, na internet, e encontrar diversos simulados que vocês podem fazer já para ir testando os conhecimentos de vocês. E não somente simulados específicos do Enseja, mas, por exemplo, botem lá simulado do Enem, simulado de biologia do ensino fundamental, simulado do nível do ensino médio, de química, de física, de história, de geografia, de português, de matemática. Ou seja, vão utilizando desses simulados como uma forma de treinar para a realização, seja do Enseja, seja do Enem ou diversas outras provas, mas especialmente aqui, do que eu falo nessa mini aula, do Enseja. O simulado vai ajudar bastante vocês nessa preparação.
como é uma prova simulada que simula a realização do Enseja, vocês vão poder errar e acertar tranquilamente. E estarem devidamente preparados para a prova do Enseja, de fato, também mais tranquilamente. Porque quando você não se prepara para algo, você não pode contar só com a sorte. Contar só com a sorte vai dar azar. Então, quando você se prepara e encontra a oportunidade, aí sim vem a sorte. Mas quando você se prepara e tem a oportunidade, aí sim tem a chance de sucesso, aí sim tem a sorte. Mas se você não se prepara, a chance de fracasso é garantida. Então, se utilizem de simulados, deem um Google aí, pesquisem diversos e diversos simulados, simulados de assuntos específicos de biologia, de física, de química, de matemática, de português, de inglês, de espanhol e por aí vai. Tudo isso é uma forma de vocês estarem testando o conhecimento de vocês, estarem treinando e se preparando, estarem aplicando, né, o conhecimento que vocês adquiriram ao longo dos anos aí. Então, bora lá, pessoal. Fazendo e gabaritando provas anteriores do Enseja. Vocês podem ter acesso lá no meu canal no Telegram, em diversos sites aí da internet e no site do INEP, as provas anteriores e aos gabaritos. Basicamente, vocês imprimem as provas, né? Baixam elas aí na internet, imprimem elas e buscam resolver, fazer cada questão ali. E após fazer cada questão de cada prova específica, vocês vão ir conferindo com o gabarito para ver onde vocês acertaram, onde erraram. E caso seja necessário também, refaz de novo, faz quantas vezes forem necessário para vocês estarem preparados, estarem treinados, estarem amaciados, né, por assim dizer, uma expressão daqui da minha terra, estarem preparados para fazer esse tipo de prova, para vocês saberem como é a estrutura da prova, saberem como é as questões, tudinho, conhecer como as questões são formuladas e são colocadas, né? E tudo isso vai ajudar bastante vocês, diferentemente de quem fez o primeiro Enseja, né? Que não tinha noção de como era a prova em si. Para quem vai fazer hoje em dia, tem acesso a mais de 5 anos de provas, mais de 5 anos de gabarito. Então vai estar muito bem preparado a quem foi pioneiro lá atrás na realização e participação dessa iniciativa, né, governamental. Então baixem as provas anteriores, os gabaritos também, e façam, gabaritem, treinem, pratiquem, se preparem. Outro ponto importante também, importantíssimo, pessoal, seja para o Enseja, para o Enem, ou até mesmo para você conseguir um emprego. Numa seleção de emprego, num processo seletivo, por muitas das vezes vai se exigir um conhecimento mínimo de matemática básica, mínimo de português, mas especialmente vai ter diversos processos, né, que você vai ter que fazer uma redação, seja sobre você, sobre sua família, sobre a empresa que você está concorrendo a uma vaga nela, né? Seja sobre alguma questão da atualidade ou mesmo sobre assuntos gerais. Então, pratiquem e aprendam sobre redação, porque é muito importante. E cuidem da escrita de vocês, porque de nada adianta saber fazer uma boa redação, mas ter uma escrita péssima que o avaliador ali vai ler ou tentar ler e não vai conseguir entender nada. Então, cuidem da caligrafia de vocês, da ortografia de vocês, de aprender as regras e como funciona a estrutura de uma redação nos seus mais diversos gêneros, né? Então, se preparem nessa questão para obter uma boa nota também nela e especialmente futuramente, caso venham a fazer o Enem, também obterem uma boa nota na redação, porque isso é um ponto, é um aspecto da prova muito importante. Aqui no Enseja não tem muito aquela questão de concorrência. Cada um ali está lutando por um objetivo pessoal e que pode ser garantido e vai ser garantido a depender do seu próprio resultado ou performance pessoal. Enquanto que no Enem, por mais bom que você seja, vai ter outras pessoas boas também concorrendo ali a uma vaga no ProUni, a uma vaga no SISU, a uma vaga numa universidade específica, a uma boa nota para ter acesso a bolsas e por aí vai. Então pratiquem e aprendam sobre redação.
Um perfil que eu aconselho vocês a conhecerem é o perfil da professora Lorena, de lá de São Luís do Maranhão. Ela é professora de redação e dá diversas dicas, tem diversas aulas disponíveis no perfil dela e no canal dela no YouTube também. Outra dica interessante é o uso de flashcards e métodos de revisão. Para quem não sabe o que é flashcard, basicamente seria, cartõezinhos com uma pergunta de um lado e a resposta do outro, ou mesmo cartões, com informações ou conhecimentos que são necessários para vocês memorizarem e revisarem, mas também adquirirem e lembrarem de um conhecimento adquirido, de um conhecimento que vocês estão buscando se aprofundar e tudo mais. Então, para a preparação para o Enseja e também para várias outras provas da vida, o uso de flashcards é muito bom e de métodos de revisão também, que existem vários aí na internet que vocês podem utilizar. Outra dica também é através de videoaulas e professores particulares. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Às vezes tem pessoas que simplesmente pegando provas de ano anterior e os gabaritos, vai conseguir, a partir desse tipo de material, ter toda uma noção de como a prova é feita, se acostumarem com isso e estarem minimamente preparados para a realização dessa prova. Enquanto que outras pessoas vão ter mais dificuldade ou até mesmo por não terem acesso ao conhecimento de uma maneira específica, de uma maneira aprofundada, vão precisar contar com a ajuda de videoaulas ou mesmo de professores particulares que vão estar aprofundando algum conteúdo, vão estar ensinando aquela pessoa de uma maneira que a pessoa entenda e de uma maneira que a pessoa possa estar devidamente preparado para aquela prova. Então, contar com videoaulas e professores particulares é algo muito bom e algo necessário também, que continuará sendo necessário não somente para essa prova, mas também para toda a formação acadêmica e intelectual de qualquer pessoa no mundo, de qualquer pessoa que seja, de qualquer profissional que seja. E videoaulas aí, se vocês forem pesquisar no YouTube, tem videoaulas sobre diversos assuntos e até mesmo videoaulas específicas para o Enseja, ou específicas para o Enem, por aí vai. Então, deem uma pesquisada no Google, no YouTube, que vocês vão ter fácil acesso a tudo isso. E, inclusive, nesse ano que vem, eu vou estar iniciando justamente um material, um curso voltado para estudantes homeschooling que estejam buscando se preparar para a realização e participação do Enseja. Então, desde já, fica a dica aí para vocês, pessoal. Outra, fazendo e gabaritando as provas do Enem. Isso é uma dica que é de um nível mais elevado e de um nível diferente do Enseja, mas que a estrutura é bem similar e lógico, que normalmente quem busca uma certificação de nível fundamental e médio não busca somente isso, mas também busca os frutos diretos e indiretos disso, como futuramente buscar fazer o Enem, buscar concorrer a uma bolsa de estudo, buscar entrar numa faculdade ou universidade, seja ela pública ou privada. Então, fazer e gabaritar as provas do Enem é também uma boa para, ao mesmo tempo, se preparar para o Enseja, mas também, ao mesmo tempo, se preparar para o próprio Enem. Então, fica a dica aí, pessoal. E, por último, entender e conhecer a estrutura da prova. Quando você entende e conhece a estrutura da prova, a estrutura do Enseja, você vai e faz aquela prova mais tranquilamente. Quando você conhece um terreno, por exemplo, para quem é motorista, para quem é ciclista, Só um minuto, pessoal. Para quem é ciclista, motoqueiro, motorista de carro, para quem anda de cavalo, por exemplo, para quem mora em zonas rurais, conhecer um terreno onde você está andando, onde você está se locomovendo, é de extrema importância, porque você vai saber onde tem buraco, onde não tem, onde tem aclives ou declives, partes altas ou partes baixas,
vai poder andar naquele terreno mais tranquilamente. Mas quando você não conhece um terreno, você não vai com tanta velocidade assim. Você tem cuidado com muitas coisas, você fica em dúvida com muitas coisas. Então, para vocês estarem devidamente preparados para o Enseja, entendam e conheçam a estrutura da prova. E não somente da prova, mas de todo o Enseja em si. E é algo bem simples de se conhecer, existem diversos materiais aí na internet disponíveis para vocês se prepararem bem para essa prova. E também eu estou iniciando, né, a realização de aulas especificamente para o ensino de ciências e para o ensino de matemática também, de maneira a que vocês estejam preparados para essas duas provas, né, a de matemática e a de ciências. Então, caso vocês tenham interesse, é só se inscreverem aí, né, na lista de espera ou na lista de interesse também, ou entrarem em contato comigo lá pelo Instagram também. Então, entendam e conheçam a estrutura da prova, porque estando preparado, baixem as provas aí, imprimam elas, vejam como elas são, tudinho como é a estrutura das questões, como responder, tudinho, os espaços que existem, né, para vocês fazerem a resolução daquela questão, por exemplo, nas provas de matemática, nas provas de ciências da natureza e por aí vai. Isso é muito importante para vocês. Conheçam o terreno, conheçam a estrutura da prova. E no demais, caso vocês tenham alguma dúvida a mais, entrem em contato comigo, seja mandando as dúvidas de vocês aqui nos comentários dessa aula, ou chamando lá pelo Instagram, ou pelas minhas demais redes sociais também, que eu vou ter o prazer de responder vocês e ajudar vocês também nesse processo de preparação para o Enseja. No demais, que Deus abençoe vocês, pessoal, e até os próximos vídeos, lives, aulas, e que Deus os abençoe. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, comente aí também, divulgue para outras pessoas que não conheçam, né, ou não saibam o que é o Enseja e os benefícios de fazer essa prova.